minha mãe me levou numa loja de brinquedo em Vila Isabel para escolher o jogo de botão, que eu era tarado. Até hoje eu sou, mas não tenho oportunidade de jogar. E eu escolhi o time do Fluminense pelas cores, aquele verde, grená e branco, aquelas cores me atraíram. Aí arrepiei, mandei o recado honesto. É uma covardia que está se praticando, aquela coisa toda. Os caras da social do Fluminense vieram para mim e disseram assim: a gente não precisa de tricolor igual a você, não. Porque eu estava mostrando uma imparcialidade e acusando a falta de fidalguia do Fluminense, que é um clube tradicional, com aqueles visitantes que... A internet hoje é um pouco cruel, porque o cara vai te esculhamba, te arrasa, mas mais pela paixão, a emoção. Não é uma avaliação que você possa levar em consideração. Era tão forte o som que da cabine do Maracanã, o João Saldanha comentava muito pausadamente. O estilo dele era: meus amigos, aí parava, aí entrava aquele som e apitava, dava microfonia de tantos rádios ligados pelo anel do Maracanã. O apite comigo a galera foi exatamente por causa daquele apito do sinal do tempo. Eu tô na faixa de 4.950 jogos. Uau! Transmitido desde o início da carreira. E segundo o levantamento no jornalista Rodrigo Taves, a média de gols por jogo é de 2 gols. Então, quer dizer, pode botar aí quase 10 mil jogos, 10 mil gols gritados por mim ao longo da carreira. Eu vou dizer uma coisa que talvez surpreenda vocês. Eu gostaria de ter trocado ideia com meu pai e minha mãe. Ai, que legal. Até para reviver os momentos de sufoco, como foi no início, coisas, peculiaridades que eles poderiam contar, quando eu tive a felicidade de repente, ter a Capemisa outra vez me prestigiando num outro evento, numa outra frente, que é o Cheguei Podcast, num espectro de público muito maior, mais amplo, de várias classes sociais. E com um detalhe, é o Brasil inteiro, é o mundo inteiro que nos acompanha. Muitas pessoas já fizeram exatamente como diz a música. Domingo, foram ao Maracanã, torcer pro time que são fã. E se você já foi lá como eu, você deve ter essa lembrança do Maraca. Alguém com radinho, ouvindo todos os lances do jogo ou da rodada e passando toda a informação para a torcida. E outra coisa que você deve lembrar também acontecendo no Maracanã é que em algum momento ia rolar o clássico. Informou Capemisa. Pepe, você acabou de desbloquear diversas memórias afetivas em mim, porque isso era um clássico na minha infância, na minha adolescência, quando eu ia ao Maracanã com meu pai, assistir um jogo do meu Vascão, que não está numa fase tão boa assim, mas continua sendo meu time do coração. E além disso também, além do Informou Capemisa, que é um clássico no nosso coração e na nossa memória afetiva, tem um outro ponto, uma outra sonora também que é muito clássica, não só na minha memória, como na do Pepe, eu tenho certeza, mas também na memória de muitos cariocas e brasileiros aí espalhados pelo nosso Brasilzão. Que é essa aqui, eu quero ver se você conhece, hein, Pepe? Conhece? José Carlos Araújo. Cheguei! Alô, Carol, alô, Pepe. Meu abraço, meu prazer é muito grande de estar presente aqui. Eu que tenho uma identificação grande através de muitos anos com a Capemisa, com os amigos que lá estão trabalhando e, inclusive, a confiança que eu tenho na empresa há mais de quase 50 anos. É muito mais de tempo. 50 anos. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Era a antiga Capem. Sim. Então, eu continuei e até hoje sou cliente da Capemisa. E o garotinho tá aqui para falar sobre o podcast dele, o Cheguei, que a Capemisa tem o orgulho de patrocinar. E como você já sabe, eu sou o Pepe. E eu sou a Carol. E você vai ouvir um papo sobre futebol, rádio, podcast e muitas histórias depois da vinheta. Solta a vinheta.
primeiramente, Garotinho, muito obrigada pela sua presença. Primeiramente, agradecer também a sua parceria com a Capemisa, que é uma parceria de tantos anos, de longa data. É um prazer enorme pra gente, tanto pra mim, tenho certeza que pro Pepe também. Com certeza. Como 2 comunicadores, estar aqui com você hoje em uma outra posição, né? Hoje você está em posição de entrevistado e a gente como entrevistador, então é uma honra pra gente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tô do outro lado e mandando meu abraço ao Jorge Andrade, o Laerte Lacerda, velhos amigos que sempre foram parceiros em todo o trabalho que a gente desenvolve no Rádio Esportivo. E olha que bota tempo nisso, bota tempo. Só na Globo eu fiquei 42 anos, né? E esses 42 anos, grande parte deles com a chancela da Capemisa no Super Futebol Show. Sim, e eu queria entender como é pra você, que você é um caso raro de pessoa que é querida pela torcida do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Mecão. Como que é você sair na rua e você ver tantos torcedores, tantas torcidas diferentes, tantos amores diferentes, tantas cores te reverenciando, como a voz do rádio? Pepe, eu acho que principalmente pela transparência. Eu nunca neguei a ninguém aquele negócio de dizer assim, porque eu não tenho clube. Eu tenho. Se eu trabalho em futebol, tem que ter um clube. Até a identificação. Qualquer criança tem o seu clube desde cedinho, desde bem baixinho. E minha família toda, minha mãe tinha 8 irmãos, meu pai tinha 8 irmãos. Todos botafoguenses, todos, sem exceção. Aí meu pai fazia tudo para eu ser Botafogo, tudo. Me levava a General Severiano, eu ia assistir jogos do Botafogo, Mané Garrincha estraçalhando. Só que eu com 6 anos de idade, eu ganhei um jogo de botão, minha mãe me levou numa loja de brinquedo em Vila Isabel para escolher o jogo de botão, que eu era tarado. Até hoje eu sou, mas não tenho oportunidade de jogar. E eu escolhi o time do Fluminense pelas cores, aquele verde, grená e branco, aquelas cores me atraíram. E o Botafogo era um timaço, porra. Garrincha, Didi. Depois eu, como profissional, acompanhei, fui repórter cobrindo Botafogo durante 9 anos, em General Severiano, time com Jairzinho, Gerson, Roberto, Paulo César Caju. Eu vi o primeiro treino do Paulo César com 16 anos no Botafogo, trazido pelo pai de criação dele, o Marinho. Que honra. Eu vi o primeiro treino do Afonsinho, que era um gênio da bola também, no Botafogo. Depois ele se formou médico, fisiatra. Então, essa era outra época, mas a minha identificação com o Fluminense, eu sempre confessei de não, o meu clube é o Fluminense. Aí, eu revelando qual é o meu clube, serve para que você, Carol, você, Pepe, você que está nos acompanhando, ouvinte, possa avaliar realmente esse cara é isento. Realmente ele é imparcial. Ele não puxa... Tanto que tem gente na rua que diz, não, você engana, você é Flamengo. A galera... Mas não é que eu transmitindo os jogos do Flamengo em estádio mais cheio, logicamente que tem mais gritaria de gol, a mais emoção, não tanto, mas a participação do público é maior. E esta talvez seja a razão de eu me identificar mais, com mais audiência, com os jogos do Flamengo. Talvez por isso. E, se você quiser, eu conto que o maior sufoco que eu passei profissionalmente foi dentro do estádio do Fluminense. Sério? Laranjeiras, Como que foi isso? Um jogo, Conta mais pra gente. eu estava transmitindo, acho que era um domingo à tarde, ou um sábado à tarde, não me lembro bem. Era eu e o seu Nonô, o saudoso Sérgio Noronha. O Fluminense não tem cabine na Laranjeira. Naquela época você transmitia na social, com uma mesinha e as cadeiras ali ao lado. E era Fluminense e Atlético Paranaense. Um jogo que foi tumultuado, agressões, ambulância entrou no campo. O goleiro Ricardo Pinto, que tinha sido do Fluminense, foi agredido no gramado da Laranjeira. Nossa. E eu aí arrepiei, mandei o recado honesto, que é uma covardia que está se praticando, aquela coisa toda. Os caras da social do Fluminense vieram para mim e disseram assim, a gente não precisa de tricolor igual você, não, porque eu estava mostrando uma imparcialidade e acusando a falta de fidalguia do Fluminense, que é um clube tradicional, com aqueles visitantes que eram jogadores do Atlético Paranaense.
Esse foi o maior trabalho, sufoco, hein? Fazendo o seu trabalho Sim. Mas puramente. o torcedor, o apaixonado, ele não aceita a imparcialidade de você. Por exemplo, acontece a mesma coisa com o meu companheiro Washington Rodrigues. Ele é rubro-negro, mas ele é admirado por todas as torcidas porque ele assume que é Flamengo, mas ele esculhamba o Flamengo na hora que tem que esculhambar. Ele é mais apaixonado que eu. Eu não chego a ser apaixonado pelo Fluminense como o Washington é pelo Flamengo. Não sou. E quem ouve sabe disso. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, pela imparcialidade. Eu não preciso nem me policiar, porque faz parte da minha conduta. Eu, quando estou ali na latinha, eu esqueço tudo. Eu já entrei numa transmissão com dor de dente, tratando de canal, uma dor insuportável. Quando eu entrava na transmissão, desaparecia a dor, ela ia voltar posteriormente quando terminasse o jogo. Aconteceu isso no Maracanã, num jogo, eu acho que foi, não, foi um jogo que eu estava com um problema de canal, eu estava tratando. Aí eu comecei a inchar, tudo inchando. Nossa. Porque eu estava com dor, aí pediu o repórter, eu acho que foi o Denis na época, Denis Menezes, pegou com o médico do Vasco, o Dr. Clóvis, e me deu uma aspirina. Aí eu tomei aquela aspirina por causa da dor, né? Realmente a dor passou, só que eu não sabia que eu era alérgico à aspirina. Aí começou a inchar tudo. Aí eu liguei. Mas engraçado, nunca mais se manifestou nenhum tipo de alergia à aspirina. Aí eu liguei para o meu otorrino na época, Dr. Pedro Paulo Caramês, saudoso. Aí ele falou assim, vai numa clínica qualquer agora e toma Diprospan. Era um corticoide agressivo, né? Aí eu tomei, desinchou, depois do jogo. Mas a dor aí passou. No trabalho passa. E eu já vi atores contarem isso, de entrarem com dor de cabeça num espetáculo, na hora que está envolvido com o trabalho, desaparece tudo. Inclusive ele falou sobre ser apaixonado, né? Isso muitas vezes é o que mostra essa paixão que a gente tem pelo nosso trabalho, né? Que você mostra. E falando em paixão, a gente sabe que você é um grande apaixonado pelo futebol. Nós somos grandes apaixonados pelo seu trabalho. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também, nos escutando. Mas a gente sabe que você começou no basquete, né? Depois teve essa transição para o futebol. Como é que foi essa transição? E quando você olha assim para esse momento, basquete, futebol, qual o seu queridinho aí? Olha, se é que eu posso fazer essa pergunta. É engraçado. Eu comecei como locutor, repórter, né, de jornalismo, com 16 anos. Eu já era repórter profissional da Continental. E a primeira carteira assinada foi exatamente aos 16 anos. Só que era na Continental. Quando eu fui para a Globo, eu era locutor da Rádio Eldorado, uma rádio em 550 kHz, uma rádio musical, muito elitizada, tipo JB-FM de hoje. E era uma rádio que era em AM. E essa rádio, ela tinha uma programação mais elitizada que a Jornal do Brasil. Mais elitizada, mais classe A. E quando a Globo comprou a Eldorado, que ela era do Grupo Estado de São Paulo, eu aí digo, surgiu a oportunidade que eu queria fazer futebol e ninguém me deixava. Até porque eu era menor de idade ainda e estava estudando no Pedro II, que foi eu fiz 7 anos de Pedro II, depois eu fui fazer o ERJ. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui para a Rádio Globo para ser rádio escuta. E surgiu uma oportunidade de uma vaga em 63. O repórter que ia fazer era Campeonato Mundial de Basquete Masculino, Maracanãzinho, final Brasil e Estados Unidos. E o repórter que seria o escalado, Pedro Paradella, pediu demissão para ir para a TV Continental, me lembro até hoje. Aí o Valdir Amaral me chamou e disse assim, olha, você vai fazer quadra hoje, vai ser o repórter. Mas como? Vai fazer hoje. Topa? Eu digo, tô dentro. Sem preparação nenhuma, só com o que você sabia já. Esse é o jornalismo, né? Preparação nenhuma, né? Aí a única dificuldade é o seguinte, eu baixinho,
cheio de jogador grandão, se bem que naquela época jogador de basquete não era tão grande, mas Algodão, Alfredo, Vlamir, era um time, é a seleção brasileira. Sim. E o Brasil foi campeão mundial de basquete em cima dos Estados Unidos. E eu fiz reportagem de quadra antes, no intervalo e no final. E foi a minha estreia. Aí não tinha vaga para locutor, eu entrei como repórter. Em 64, 1º de abril de 64, surgiu a oportunidade para eu ser locutor. Aí eu migrei de rádio escuta, repórter, para ser locutor. E eu tive uma história na Globo de 42 anos, sendo diretor durante 16 anos. Eu fui 16 anos diretor lá. E saí de lá pedindo demissão. Mas eu fiquei 42 anos no Grupo Globo. Nesse período, de 85 a 90, eu fui convidado pelo Armando Nogueira e pela Alice Maria para fazer o Globo Esporte. Era o início do Esporte Espetacular, o primeiro programa. Quem ia apresentar era eu. Eu é que não me senti bem nos pilotos, lendo o teleprompter, que é o textinho rolando ali, de um texto que eu não havia escrito. Então, como eu não estava familiarizado com TP, como a gente chama, eu falei, Alice, eu não estou me sentindo bem com um texto que não é meu, não. Se eu pudesse improvisar, mas não pode, por causa da secundagem e tal, Sim. o tempo do programa. Então tá bem. Aí ela disse assim, eu vou criar uma coluna então no Globo Esporte, que era Fernando Vanucci e Léo Batista, faziam um rodízio de apresentação, e o Jornal Nacional de sábado, que era Cid Moreira e Chapelin, sempre um desses dois entrava na folga de um deles, sabe? Sim. E aí eu fiquei 5 anos, quando o Armando Nogueira foi demitido, aí me demitiram também. Aí eu fiquei só na Rádio Globo, mas eu fiquei 5 anos nesse período na TV Globo. Foi uma experiência muito grande. Aprendi muito com a minha grande mestra, que é Alice Maria. Sabe tudo de jornalismo e de televisão. Muitas portas incríveis sendo abertas passo a passo, né? Muito, mas você aprende a cada dia, ainda hoje. Eu não vou dizer a você que eu sou dono da verdade, eu aprendo ouvindo comentários, sentindo. A internet hoje é um pouco cruel, porque o cara vai te esculhamba, te arrasa, mas mais pela paixão, a emoção. Não é uma avaliação que você possa levar em consideração. Na época da cartinha, da correspondência, você recebia, eu lia todas as cartas. E olha que eu recebia sacos de carta do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Eu mandava cartinha, opinando, dando sugestão. Eu tirei muita coisa no meu trabalho naquela ocasião das avaliações do público ouvinte. Porque eu gosto de ouvir, de sentir como é que está o trabalho, entendeu? Até para você se aperfeiçoar. Agora, quem usa a voz, um conselho para quem trabalha em rádio, trabalha em televisão, a melhor crítico é você. Você avaliando o teu trabalho e sentindo os seus defeitos. Que muitas vezes, quem está de fora não está avaliando. Mas você vendo, você sabe, hoje eu não estou legal. Até em transmissão. Há dias que eu digo assim, eu não fui legal hoje. Aí as pessoas não sentem. Entende? As pessoas não sentem. Não estava legal demais. Não, eu senti que eu estava no falsete, eu estava com a garganta arranhando, alguma coisa assim. Entendeu? Entendi. E quando você fez essa migração do basquete para o futebol, você levou alguns bordões, o atirou, guardou? Não, naquela época eu não tinha ainda bordões assim, não. Porque eu estava começando, era rádio escuta. Então eu transmitia jogo de botão. O bordão que eu tirei do basquete para o futebol foi o entrou. Entrou? Apontou, atirou, entrou. Aí o Haroldo de Andrade, que era o grande comunicador da Rádio Globo, que me chamou no hall assim dos elevadores. Eu encontrei com ele e ele falou, ele e o Afonso Soares, 2 saudosos companheiros, falou assim, cara, eu gostei daquilo, bota aquilo no futebol, entrou.
Aí eu registrei depois tudo isso Sim. no INPI. Não, e você tem vários bordões que são clássicos, né? O cheguei, o apite comigo, galera, vai mais, garotinho. O apite comigo, galera, a gente consegue, você falando, a gente consegue escutar a voz dele falando, na verdade, na nossa mente, Com né? certeza. E de onde que eles vêm? Eles surgem... Olha, o apite comigo, galera, porque na Rádio Globo, o Sinal do Tempo era um apito. E dava eco no Maracanã, porque era muito comum você ouvir rádio com um radinho dentro do Maracanã. Sim. E tinha os malucos que levavam, às vezes, botava aqui no ombro, na geral. Era tão forte o som que da cabine do Maracanã, o João Saldanha comentava muito pausadamente. O estilo dele era, meus amigos, aí parava, aí entrava aquele som e apitava, dava microfonia de tantos rádios ligados pelo anel do Maracanã. O apite comigo, a galera, foi exatamente por causa daquele apito do Sinal do Tempo. Ah, que interessante. E entrou na nossa vida, vai entrando, assim, É. vai ficando, né? A É. galera vai usando e também traz uma proximidade, né? O apite comigo, galera, tá trazendo também o ouvinte a participar com você, né? Isso é muito legal, porque a Exatamente. pessoa sente essa Como às vezes, proximidade. hoje não é... Porque hoje aqui tem o rádio, tem um computador, Uhum. tem agenda de telefone, tem tudo aqui hoje, televisão, tudo você tem aqui no celular. O rádio hoje, eu sou ouvido no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos. No meu podcast, por exemplo, o primeiro lugar no Brasil é o Rio de Janeiro, o segundo é São Paulo, surpreendentemente. E dos países, eu que imaginava, pô, vai ver que Portugal, eu vou ter o segundo país, primeiro país exterior. Uhum. Não. Negativo. Estados Unidos. Depois é que vem Portugal. Interessante. Incrível, né? É. Por causa da comunidade brasileira, principalmente em Boston. Sim. Boston tem a maior comunidade brasileira e tem rubro-negro pra caramba. E o crescimento do futebol lá também, né? Do soccer, né? deles. Agora então mais Agora, ainda, então. né? É. Com a ida do Messi pra lá, pro Inter Miami, né? Sim. E foram incontáveis jogos ao longo da carreira, né? Mas a gente sempre tem... Você sabe que eu tenho todos os jogos com fichinha, bonitinho, que eu transmiti com cadernos. Por exemplo, hoje eu estou na faixa de 4.950 jogos. Uau. Uau. Transmitido desde o início da carreira. E segundo o levantamento no jornalista Rodrigo Taves, a média de gols por jogo é de 2 gols. Então, quer dizer, pode botar aí quase 10 mil 10 jogos, mil. 10 mil gols gritados por mim ao longo da carreira. Aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco difícil, assim, porque a gente, quando a gente Não tem pergunta trabalha, difícil. a gente tem uns projetos que são mais queridinhos, né, Pepe? A gente é Sim. suspeito, porque esse podcast aqui é um nosso nosso queridinho. queridinho. Mas a gente quer saber de você. Tem algum jogo favorito que você tenha narrado? Algo que tenha te marcado mais do que os outros? Eu sei que foram muitos gols, muitos jogos, mas tem aquele especial? Olha, geralmente Copa do Mundo é o momento do ápice da carreira de qualquer profissional. A primeira Copa do Mundo que eu transmiti com o Brasil campeão foi em 94 nos Estados Unidos. Eu já transmiti 13 Copas do Mundo, sendo que seria a 14ª se em 70 eu tivesse participado. Eu fui para o sorteio dos grupos, mas não fui para a Copa do Mundo, que eu fiquei na retaguarda coordenando. Uhum. Por uma razão muito simples, porque eu era coordenador da Rádio Globo e o Valdir Amaral era o locutor titular. E quando veio a Copa do Mundo, a Embratel, que era responsável pelas linhas internacionais, não eram linhas digitais como hoje. Sim. Então, a Embratel não tinha canal internacional para todas as emissoras brasileiras. Aí o que ela fez? Ela propôs e as emissoras brasileiras se juntaram em pool de 3 emissoras em cada... Tipo assim, eu uso o canal de 24 horas, 3 horas, aí a outra rádio usa mais 3 horas, outra usa mais 3 horas, assim o dia inteiro. E na hora da transmissão do jogo, era em cadeia as 3 emissoras.
Isso provocou um corte nas equipes. E aí eu fui cortado, logicamente, da Copa do México. Eu fiz só o sorteio em janeiro de 70, que eu fui fazer um torneio internacional, que o Botafogo participava. Zagallo era o técnico. E depois fiquei lá para fazer no Passeio de la Reforma, na Cidade do México, sorteio dos grupos com Luiz Mendes. Estava estreando na Rádio Globo. Ele que fora um dos inauguradores da Rádio Globo, estava voltando para a rádio exatamente para ser comentarista. Ele, na inauguração, ele era locutor. E aí eu fiz 13 Copas do Mundo. Mas momentos mais marcantes para mim foi a Copa de 94, naquela decisão por pênalti Brasil e Itália. 2002, aquela vitória sobre a Alemanha com Ronaldinho e Rivaldo marcando, Ronaldo Fenômeno. Sim. E o Rivaldo marcando os gols da vitória. E esses foram os momentos mais marcantes. Se perguntar assim, os gols? Cara, esses gols, você dizer assim, qual foi o gol mais marcante? Pelo torcedor, foi o gol do Pet na decisão 2001, Flamengo e Vasco. Ele cobrando uma falta aos 43 minutos do segundo tempo. E o Flamengo sendo campeão. E o gol do Renato no Fla-Flu pelo Fluminense de barriga. Também que o torcedor do Fluminense, pô, esse foi o mais marcante e tal. Pelo torcedor. Não por eu ter sentido que foi o mais importante, o mais marcante. Não. E o não gol mais marcante deve ter sido o do Roberto Baggio, né? Ah, foi. Ele isolou aquela bola. E ali eu tinha um motivo especial para torcer naquela Copa, que era o Carlos Alberto Parreira, o técnico da seleção. E o Parreira dava aula comigo lá em Bangu. Eu dando aula de geografia e ele de educação física. E era meu colega, então tinha esse motivo especial também para a gente poder torcer mais ainda ou vibrar mais ao final do jogo. Sim. E quando a gente fala sobre o que você queria ter feito e que não participou, dentre esses jogos que você poderia ou gostaria de ter participado, você acha que estaria dentro ali da Copa de 70 ou é algum outro que você gostaria de ter feito? Não, eu acho que o que eu gostaria realmente, que aquela seleção de 82 comandada pelo Tele Santana não fosse eliminada pela Itália e fosse a campeã do mundo, porque jogava o futebol mais bonito do mundo. Verdade. Ninguém tinha um timaço como aquele e nós saímos precocemente num jogo contra a Itália. Ali é que eu acho que eu gostaria de ter gritado é campeão, em 82 na Espanha. Ficou na garganta, né? Ficou. As novas gerações têm alguns jogos que são considerados jogaços. Tipo, em 2011 teve aquele Santos com o Flamengo, do Ronaldinho contra o Neymar, que considerado um dos melhores jogos. Um dos melhores jogos que eu transmiti. Também lembro muito dele. O final da Mercosul, do Palmeiras e o Vasco lá também em 2000. Transmiti. Você consegue lembrar tipo, de um jogaço que você pensa assim, primeiro que vem na sua cabeça quando você pensa em jogaço? Esses dois jogos, aquele Vasco e Palmeiras lá no Palestra Itália, que terminou o primeiro tempo, Palmeiras 3-0, e que o Romário estava com a cachorra. Sim. E fez 3 gols naquele jogo. O outro foi Juninho Paulista que fez. Aquele jogo e esse do 4-3, Flamengo e Santos, na Vila Belmiro, foram sem dúvida os jogos mais emocionantes. Eu acrescentaria um outro. A primeira viagem internacional que eu fiz foi em outubro de 69, quando o Valdir Amaral me chamou e disse assim, olha, você vai para a Europa fazer eliminatórias da Copa do Mundo e vai sozinho. Pô, eu tinha 29 anos. Nunca tinha viajado. Nunca. E do nada Europa. Aí eu fui, olha só o roteiro, para a Romênia primeiro. Depois fui para a Suíça. Romênia, fui fazer Portugal e Romênia. Na Suíça, Suíça e Portugal. E depois fui para a Alemanha, fazer Alemanha e Escócia, eliminatória da Copa de 70. E esses jogos, as viagens, o estresse, o emocional,
Você viajar sozinho para um país como a Romênia, pô, sem hotel reservado. Você ir para a Alemanha, ainda procurei um brasileiro lá, brasileiro não, um alemão que era amigo dos brasileiros, isso em Frankfurt, o Willi, e aí ele me ajudou. Mas foram jogos marcantes, porque foi a primeira viagem internacional e eu levei 23 dias viajando. Nossa. Bastante tempo, né? Porque, e na volta, eu vi, naquela época era muito comum a Rádio Mundial, era a grande rádio musical daqui, depois virou 98, no FM e tal. Uhum. E eu comprei muito CD lá nos Estados Unidos. Não tinha internet, então o grande barato é você pegar o catálogo e trazer novidades, entende? Sim. Então isso eu me lembro e me orgulho muito de ter participado dessa viagem e ficar... Porque o período de 23 dias dava uma tarifa mais barata. Então a direção da rádio preferiu que eu continuasse saindo do último jogo, que eu acho que foi na Alemanha, saindo dali para ir para os Estados Unidos, comprando cartuchos, comprando CDs, Sim. LPs e tudo. Então ficou marcado, né? Eu com 29 anos, para a primeira viagem, sozinho. Eu me lembro que... tive na Iugoslávia também. Na antiga Iugoslávia. Então eu sei que foi uma viagem marcante. Muito bom. Legal. E a gente falou muito sobre os seus bordões, né? E a gente trouxe aqui essa informação, a gente estava conversando sobre, eu e Pepe, antes, a gente lembrou Rebelo Júnior, né, o homem do gol inconfundível, que na década de 30 trouxe esse gol estendido, bem marcado, bem acentuado, como algo que veio para ficar no nosso futebol brasileiro, né? Você que é um narrador icônico e cheio de bordões, qual o bordão para você que não pode morrer no nosso futebol, vamos dizer assim? Olha, eu acho que o bordão, ele caracteriza cada narrador. Por exemplo, o criador de bordões aqui, o maior criador de bordões, que criou as vinhetas, foi Valdir Amaral. Toda a história do rádio brasileiro, Valdir Amaral e o diretor Mário Luiz Barbato, que fidelizou essas vinhetas com Fio Rádio Globo, entende? Então isso ficou. Agora, eu acho que o Cheguei e o Sou Eu foram os que mais me identificaram e surgiram de ficha de chamada. Carol de quê? Ferreira. Carol Ferreira, sou eu. Aí veio. Aí o cara, o Pepe, teu nome completo. Pedro Marcelino. Pedro Marcelino. O Pedro Marcelino saiu daqui a pouco. O Pedro Marcelino saiu da sala e voltei. Surgiu assim. Maravilhoso. Não foi inventado, não foi ninguém que criou para mim. Surgiu e pintou na área. Da rotina, né? Do dia a dia. Na rotina. Porque eu dei aula durante 14 anos, colégio estadual. Mas eu, já na faculdade, eu fiz o ERJ, eu fiz geografia, e já na faculdade eu já dava aula. No primeiro ano da faculdade eu já dava aula em colégio particular. Então, em razão disso, já convivia com a juventude. E você aprende muito no contato. É você estar antenado com aquilo que está acontecendo. Por exemplo, esse vai mais, eu observei de grupos em casas de família, com a televisão, o jogo lá, e o cara na beira da poltrona, vai mais. Torcendo para o ataque tal do time dele. É só observação, nada mais do que isso. As gerações, elas se complementam, né? É verdade. Tá, com 16 anos, então, você começou a trabalhar na rádio. Mas qual era o seu sonho? Você já teve alguma outra profissão também, sem ser radialista? Eu fiz geografia, não foi nem pela vocação da geografia. Eu gosto muito de geografia. Eu fiz 4 anos de UERJ e logo terminando a faculdade fiz concurso para o Estado. Passei, fui dar aula em Bangu, porque o diretor de lá tinha sido do Pedro II, professor, e era mais flexível com a carga horária, porque eu viajava muito. Então, no que eu viajava, o Parreira também estava lá,
a gente, quando voltava, compensava juntando turma. Tem uma aula vaga na turma do Pepe, eu ia lá, entrava, dava uma aula atrasada, entendeu? Então, essa flexibilidade ele me dava. E em razão disso é que eu fui para o Bangu. Eu morava em Vila Isabel. Quer dizer, não tinha nada a ver com Bangu, era bem longe. E eu não tinha carro. Eu pegava um ônibus em Vila Isabel, ia para a estação do Engenho de Dentro, aí pegava o trem direto que só parava em Diodoro, depois é que ia parando de estação em estação. E só que na minha turma do Pedro II, você fazia ou científico ou clássico. E eu me preparei numa turma que estava toda se preparando para fazer medicina. Eu queria ser cirurgião ortopedista. Era o meu sonho, era ser cirurgião. E na minha turma de 22 alunos, 18 se formaram em medicina. E eu não podia fazer medicina, porque para fazer medicina, eu já trabalhava, desde 16 anos. E a minha família dependia de mim. Então, eu tinha que parar de trabalhar os 5, 6 anos de faculdade, mais 2 anos de especialização, residência, enfim. Uns 9 a 10 anos eu tinha que parar de trabalhar. Eu não podia parar. Aí eu digo, vou ter que fazer um curso aí. Vou escolher, eu fiquei entre Direito, Neolatinas ou Geografia. Aí eu digo, não, eu vou fazer Geografia. Até porque eu viajando muito e tal, eu tenho uma vivência maior, experiência de conhecer climas, né, comportamento, a geografia humana do mundo inteiro. Aí eu preferi exatamente fazer esse tipo de curso que foi de Geografia. A gente tem certeza que seria um incrível cirurgião, mas que bom que você está aqui como comunicador hoje. Você tá falando de quando você dava aula. Com você dando aula, cair no banheiro, tranquilo, você fala, galera, vou no banheiro e já volto. Agora, narrando um jogo, soluço, você falou sobre o seu dente ter que tomar uma aspirina, até voltar no banheiro. Já aconteceu alguma coisa com você? O que você faz? Olha, o soluço aconteceu no estádio do Bangu, estádio Guilherme da Silveira, no Flamengo e América. Maracanã tinha acontecido aquela... Foi 85? Acho que foi. Maracanã tinha desabado. E aí ficou interditado um tempo. Os clássicos eram no campo do Bangu, no campo do Campo Grande, São Januário. E aí, de repente, o jogo está parado e me veio um soluço. Nunca tinha acontecido. Aí eu depois fiquei desesperado. Tudo que você imagina, soprar, fechar, segurar o ar, hein? Papel na testa. Segurar o ar. Não, desviar o olho assim, tinha um negócio no exercício. susto. Nada. Aí, de repente, tinha um médico de plantão no INCA, Dr. Jorge da Mata, virou meu grande amigo. Ele, naquela época eu não ficava com o celular ligado porque não interagia, não tinha negócio de... Eu nem sei se eu tinha celular, não me lembro. Eu sei que ele ligou para o Washington, o Apolim, que está do meu lado, a gente na Social do Bangu, e tinha um segurança do Castor que estava assistindo o jogo com a gente. Aí disse assim, manda o Zé Carlos chupar gelo. E a Social do Bangu, você descia de escada, tinha um bar, não tinha geladeira naquelas barricas, aquelas pedras de gelo, envoltas no jornal, que é para conservar mais o gelo. Sim. Bem limpo, né? Limpíssimo. Aí me veio uma lasca de gelo desse tamanho, ainda estampada, alguma primeira página de algum jornal. Aí veio para eu chupar. E você sabe que eu chupei aquele gelo mesmo, assim, desesperadamente. Depois os médicos explicaram, não, é que é vasoconstritor e vai... Foi na hora, passou o soluço rapidinho. E nisso, o Washington está enrolando lá, o jogo foi reiniciado, aí eu mandei ver normalmente, não tive mais nenhum problema de soluço. Aqui não é só podcast, aqui não é só futebol, né? A gente também aprendeu agora que chupar gelo passa soluço. Passa soluço. Cultura para vocês. Anotem. Mas eu queria... era rádio. Mesmo fazendo medicina, eu queria continuar trabalhando em rádio. Mas não teria condição de flexibilizar horários com faculdade, e principalmente na área de medicina, você precisando fazer residência, fazendo a especialização, ficava muito difícil. Conciliar seria bem complicado. Muito difícil. Beirando o impossível, né, para conciliar. Mas o meu sonho era ser
o cirurgião ortopedista que estava na minha cabeça. Nenhum colega meu fez cirurgia nem ortopedia. A medicina perdeu um médico, mas o rádio ganhou um ícone sem sombra de dúvidas. Com certeza. E é muito comum a gente ver pessoal do esporte que tinha mais ideias de, quando eu crescer eu quero ser astronauta, quando eu crescer eu quero ser arquiteto, e acaba indo para o futebol. São muitos nomes que fizeram isso. E a gente vê, pelo menos eu botafoguense, a Carol vascaína, a gente tem nossos ídolos, né? A gente fica sempre pensando o que nossos ídolos queriam ser quando crescer, né? O Jairzinho, o Garrincha, que seria o Roberto Dinamite. E são tantos nomes, Pelé, Garrincha, Messi. A gente quer saber de você, qual que você, na sua opinião, o melhor jogador que você gosta mais, que você viu jogar, ou que você se identifica mais? Eu vou te dizer 3 ídolos que eu tive, porque convivi com eles. E porque eu os vi jogando e admirando o mundo inteiro. Pelé, Mané Garrincha e o Zico. O Zico eu convivi mais, que eu peguei Garrincha já numa fase como torcedor, eu ainda peguei ele no apogeu, mas convivendo com ele já na fase decadente de saúde e terminando a carreira, trêmulo, e isso me deixou muito triste. Garrincha era para ser, diria para você, o jogador mais rico do mundo, pelo que ele jogou, pelo que ele representou. Se você perguntar qual é a maior personalidade do futebol no Brasil, para mim é o Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo, e ele é a maior personalidade do futebol do Brasil, sem dúvida alguma. Velho Lobo. Como jogador, como treinador, e eu diria mais ainda, como ser humano e o que ele contribuiu para o futebol no mundo inteiro. Perfeito. Ele era para ter uma estátua na entrada do prédio da CBF. É verdade. É verdade. E a gente falou aqui tanto sobre esporte, futebol, e a gente queria saber se na sua folga você também assiste futebol ou se você deixa aí o futebol só para os dias de trabalho. Faz parte da minha vida. Eu vejo Série B, eu vejo futebol internacional. A qualidade de programação da televisão hoje não te atrai tanto, né? Hoje você corre mais para o celular para procurar ver alguma coisa especificamente para você. Mas jogo de futebol eu vejo todos com o maior prazer, até os jogos mais chatos. Mas às vezes numa Série B você consegue ver um jogo emocionante. Lógico que o futebol da Europa ele é beneficiado pela qualidade dos gramados. O que você não vê no Brasil é o cuidado, a fiscalização por parte da CBF e dos sindicatos dos gramados. Tem gramados no Brasil muito ruins, prejudicando a qualidade do espetáculo. Na Europa, a saúde também do jogador. Exatamente, né? a parte física, né? Sim. E como está sendo essa experiência de fazer um podcast? Cheguei nesse podcast que todo mundo está curtindo já. Se você não se inscreveu, se inscreva lá. A gente quer entender como você está sentindo essa nova experiência. Olha, rapaz, no início eu não levei a sério, não. Eu fui levado a entrar nesse mundo digital por ter sido convidado para 2 primeiros podcasts. Foi o do Jorge Perlingeiro, o Só Se For Agora, né? E o outro foi o Mundo do GV, Getúlio Vargas. E depois o Sérgio Malandro já estava o Papagaio Falante, eu já estava com o podcast no ar. E o dono do estúdio, do AGR, o Beto Guimarães, chegou e disse assim: pô, cara, gostei de você e tal. Por que você não entra nesse troço? Eu entro com você de sócio e tal. Eu não dei muita bola. Aí eu entrei. Eu estou na publicidade desde 68, então tem 55 anos que eu trabalho em publicidade e aprendi principalmente que publicidade, como a gente tem a Capemisa hoje, é parceria. Tem que ser bom para os dois e você tem que vestir a camisa. Então, quando dentro do Cheguei Podcast vem uma mensagem da Capemisa, mensagem comercial, eu tenho consciência de que eu tenho que vender aquele produto, eu tenho que convencer que aquele produto é bom. E como eu sou cliente, por exemplo, eu jamais faria publicidade de cigarro, porque eu nunca fumei. Quer dizer, eu jamais faria uma publicidade de uma bebida destilada, porque eu não gosto de uísque, não gosto
bebida destilada. Então, em razão disso, eu acho que a confiabilidade do público na tua mensagem, na venda daquele produto, depende daquele comportamento, do perfil que você tem. E essa parceria, por exemplo, com a Capemisa, no momento que a gente está citando aqui, ela vem de 53 anos. Então, não é qualquer coisa, não. Né? E o Cheguei Podcast, eu dei sorte também, porque o Romário me prestigiou no primeiro programa. A primeira entrevista foi com o Romário. Foi a mais curta, talvez, né? O Alexandre aqui levou 1 hora, porque ele estava indo para o aeroporto, para ir para Brasília. Ele mudou de horário 2 vezes, mudou. Eu sei que a gente fez correndo, mas teve uma repercussão muito grande. Porque eu acompanhei ele desde o início, eu narrei o gol 1000 dele, eu no 1000º gol do Pelé eu estava atrás do gol. Então, tem uma história no meu livro, aliás, eu deixei de trazer para eles, mas vou trazer. O Paixão pelo Rádio fala do 1000º gol do Pelé, do gol 1000 do Pelé, o 1000º gol do Romário. Eu participei deles todos. Então, ele faz parte da minha história e eu faço parte da história dele. E a gente está aqui num podcast, a gente falou do seu podcast também, e a gente vem vendo, né, essa transformação da rádio ao longo dos anos. A rádio estava aí quando a TV chegou, depois a internet chegou, chegamos com toda essa era digital, de rede social, chegamos até agora os nossos queridos podcasts, né? Muitos têm falado. Você também entrou nessa grande onda de podcast, inclusive na pandemia, né? Foram os números, foi o que alavancou, vamos dizer assim, a escuta, né? Explodiu os números de ouvintes de podcast no nosso país. Foi uma verdadeira explosão. E como que você vê toda essa transição, né? A rádio passando ali pela TV, aí surge a rádio vai acabar, não vai? Aí surge a internet, a rádio vai acabar. A rádio está sempre sendo colocada nessa posição de, e aí, será que agora acaba? E a rádio nunca acaba, ela está sempre se transformando. Como que você vê essa transformação? Eu acho que a segmentação do rádio vai se refletir também na segmentação do podcast. Então, acho que os podcasts vão se revolucionar na medida em que forem mais segmentados. Por exemplo, eu não quis fazer um podcast só de esporte. Eu quis fazer um podcast que fosse humanizado. O que é humanizado? Eu trago um jogador, agora, Dia dos Pais. Aí eu estou levando 2 dias antes, Cláudio Adão e o Felipe Adão. O Cláudio Adão foi um craque, e o Felipe Adão, filho dele, que largou o futebol de campo para se dedicar ao futebol. E humanizar como é a relação de pai e filho, como é a relação do jogador, o ex-jogador fora de campo. O Romário. Romário, você tinha a fama de ser pegador. Aí pegava todo mundo, casava pra caramba. Acho que ele já casou 4 vezes, né? Ou 3. Se não, Romário tá solto. Tá livre, leve e solto. Mas vou encontrar um dia ainda, alguém e tal. Aí é difícil, porque Brasília, Rio. Então, um outro lado, para não ficar só específico com o público que gosta de futebol. Por exemplo, pode acontecer de uma pessoa que não é ligada ao futebol, mas ter curiosidade em saber como é a vida do Bebeto, hoje, ex-deputado. Bebeto não está com mandato? Não está com mandato. Mas como é ele? Se iludiu da política, entendeu? Lamentavelmente, o nosso Roberto Dinamite nos deixou antes de eu começar, mas era meu amigo, meu irmão, e a gente sentiu muito o sofrimento dele no fim da vida. Mas seria também uma oportunidade, porque como eu convivi com esses jogadores e ex-jogadores durante tanto tempo, eu acho que a gente vai, ao longo dos anos, mostrando inclusive a intimidade e esse outro lado. Exatamente porque permite a você mostrar as experiências de anos atrás, as passagens. Por exemplo, eu fiz programa Mesa Redonda na CNT durante 14 anos. O jogador saía do Maracanã e ia para o meu programa, começava às 10 da noite, de 10 à meia-noite.
Quando o Brasil se classificou para a Copa do Mundo de 94, ganhou do Uruguai no Maracanã, o Parreira saiu com o uniforme da seleção, o agasalho, cheio de grama no tênis, tudo foi para o estúdio, ali em São Cristóvão. Quer dizer, era o prestígio pessoal nosso que levava o jogador. O Romário, eu me lembro que comemorou um aniversário dele com a mãe e o pai no auditório, no estúdio da CNT, levando o primeiro treinador, o João Santana, os amigos mais próximos, todos eles foram frequentando e mostrando para a intimidade deles. Aconteceu também com o Ronaldo Fenômeno. Os primeiros empresários apareceram exatamente no auditório com ele, era o Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, com os pais do Romário, todos eles presentes ali. Então, essa oportunidade eu tive. No início, o Ronaldo com um palitozinho muito sem vergonha, marrom, o seu Nélio e a dona Sônia, os pais do Ronaldo, presentes no auditório, entendeu? Sim. Então, vem lá de trás, a gente ficou 14 anos com isso. Então, por isso que hoje, quando eu trago esse ex-jogador para participar, a gente tem história da convivência de muita... O Zico esteve recentemente no Cheguei Podcast e contou histórias que eu presenciei, ele com 14 anos, na Escola Rivadavia Correia, ali na Central do Brasil, ele estudando ali à tarde, o pai dele, alfaiate, tinha um ateliê de alfaiate ali no Saara, levava o Zico, e o Celso Garcia, que foi quem me levou para a Rádio Globo, é que levou o Zico, o magrinho, com 14 anos, para treinar no Flamengo. O Celso ia apanhar o Zico na escola e ia levar para a Gávea. Então, quantos sábados eu fui para a casa do Zico, ele garoto, ainda magrinho, lá em Quintino, para comer uma feijoada, os amigos e tal, o seu Antunes, o pai dele, preparando, alegre pra caramba, o português, recebendo em casa. A vivência, através dos anos, nos permitiu ter essa amizade e a confiança. Porque hoje, eu, por exemplo, nunca falei com o Gabigol, nunca vi o Gabigol, nunca cheguei perto do Gabigol. Entende? Sim. Nunca. No entanto, eu convivi com o Júnior, com o Zico, com o Adílio. A viagem que a gente fez, que o Flamengo foi campeão do mundo, em 81, a gente comemorou junto. Entendi. Em Tóquio, isso não existe mais. Aproveitando essa lista que você fez, você falou agora também do Roberto Dinamite, cheguei a um podcast que consegue fazer você entrevistar várias celebridades e vários jogadores, atletas. Se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse trazer alguma pessoa brasileira para você entrevistar no seu podcast, não importa se é político, não importa se é jogador, quem que você gostaria de trocar uma ideia por 1 hora, 2? Olha, eu vou dizer uma coisa que talvez surpreenda vocês. Eu gostaria de ter trocado ideia com meu pai e minha mãe. Ai, que legal. Até para reviver os momentos de sufoco, como foi no início, coisas, peculiaridades que eles poderiam contar. Tipo assim, eu saía de Vila Isabel, às vezes 4 horas da manhã, para pegar número no Hospital da Cruz Vermelha, ali no centro, né? Para poder ser atendido pelo pediatra. Na Henrique Valadares tinha uma clínica da prefeitura de odontologia, então meu dentista era de lá, da prefeitura, então eu ia ser atendido. A gente saía de Vila Isabel tipo 4h30, por aí, para pegar um número, ser dos primeiros e tal. Depois voltava para casa, minha mãe ia fazer o almoço, para eu sair de casa às 11h30, 15 para meio-dia, para pegar o bonde e ir para o Colégio Pedro II, na Marechal Floriano. Eu acho que isso que é o bonito, né, da nossa profissão como comunicador, como jornalista, é que de vez em quando a gente é pego de surpresa, né? E isso me pegou de surpresa, estou bastante emocionada. Não, mas agora imagina, o sufoco que a gente passou na infância, né? As pessoas acham, não, já caiu do céu tudo. Não. Uhum. Minha família era muito humilde. Eu estou dizendo, eu nunca frequentei um colégio particular, colégio pago. Desde o primário, ensino fundamental, eu fui de colégio da prefeitura. Depois fiz 7 anos de colégio Pedro II,
federal fazendo concurso. Depois terminei, fiz concurso para a UERJ, 4 anos de faculdade. Sim. E nunca... até porque meus pais não tinham recurso. Sim. Entendeu? Não tinham, não. Emociona a gente, mas eu entendo 100%, né? Aquela coisa, se puder trocar qualquer coisa por um abraço. Eu traria pro meu pai, com certeza, para poder dar um abraço. Mas eu tenho saudade, porque meu pai morreu com 60 anos de idade. Então, eu era muito jovem. Já tinha 36 anos. Já era professor. Nessa época, eu estava na Rádio Globo e também tinha um cargo na assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Educação, quando o Marcos Tamoio era prefeito e a secretária era Terezinha Saraiva. Eu estava trabalhando em assessoria de comunicação, já estava fora da sala de aula. Até para conciliar com o trabalho de rádio, publicidade. Nessa época era contato de publicidade também. E Valdir Amaral que me deu essa oportunidade. E você falou muito da UERJ também, né? Eu também sou filha da UERJ, então aqui já tô... Adoro quando as pessoas falam assim com tanto prazer pela Universidade do Estado do Rio. Aquelas ladeiras, né? Aquelas rampas ocupam o nosso coração, né? Verdade. E agora a gente falando um pouquinho sobre você, como dono da sua própria voz, né? Literalmente, dono dessa grande voz. Você é o responsável, o dono do seu próprio negócio, né? Você que representa, que está ali de frente com tantos médicos, atletas, hoje em dia muitos gamers, influencers, então, que são donos também do seu próprio negócio, que estão ali de frente, que caso precise se ausentar por qualquer motivo, não precisa pensar em como que não vai deixar a sua renda ou o seu patrimônio ali em xeque, podemos dizer assim. Tem uma proteção financeira, né? Sim, Você pensa muito nisso, como você falou, né? A gente tem você tem uma parceria com a Capemisa de longos anos, aí de quase 50 anos, porque você tem esse cuidado. Então, como que você enxerga essa questão do seguro de vida, da proteção financeira? Eu acho que quanto mais humilde você mais carente no início de vida, maior preocupação tem com o futuro. E essa preocupação, você vê, eu tive essa parceria com a Capem, depois Capemisa, em 70, 71, quando eu comprei meu primeiro apartamento na Tijuca, na Rua Ribeiro Guimarães 150, apartamento 802. Me lembro até hoje, ali pertinho da Praça Vanhagem, na Tijuca. E esse apartamento foi a primeira, sonho, amanhã se eu morrer, eu ficar desempregado, eu tenho a casa própria. Então, naquela época, era outro mundo, era outra realidade. E eu me lembro que essa construção, esse financiamento que me foi proporcionado pela hoje Capemisa, era um financiamento com juros de 2% ao ano, a chamada tabela Price. Então, era muito fácil você comprar. Mas depois que eu comprei e paguei esse apartamento, financiado pela Capemisa, eu me preocupei o quê? Com o futuro seguro de vida. Então, hoje, a minha mulher, por exemplo, tem um seguro de vida, ela como beneficiária, que é exatamente garantido pela Capemisa e com muito orgulho, e principalmente a confiança que eu tenho na empresa. Muito legal. Isso mostra que a nossa parceria ela não é de agora, né? É uma parceria muito longa. É muito antiga. De mão dupla, antiga, né? De mão dupla. Isso é muito legal. E essa experiência de ser cliente de Capemisa, como está sendo para você nesses últimos anos? Olha, está sendo muito bacana porque eu estou vendo, a Capemisa me acompanhou no futebol também durante muitos anos. Sim. O nosso Laerte Lacerda era o cara que acompanhava os eventos, eu fazia giro esportivo nas universidades uma vez por mês, ele acompanhava, vendendo produtos de financiamento de curso universitário, curso superior e tal, para os grandes universitários que acreditavam e acreditam ainda hoje. E quando eu tive a felicidade de repente, ter a Capemisa outra vez me prestigiando num outro evento, numa outra frente, que é o Cheguei Podcast, num espectro de público muito maior, mais amplo, de várias classes sociais. E com um detalhe, é o Brasil inteiro, é o mundo inteiro que nos acompanha. Mas o brasileiro que está lá na Europa, e a gente tem 9 países que
que nos acompanham com legenda, traduzindo esse podcast. Então, quantos brasileiros que estão lá fora sabem que seus parentes, seus familiares por aqui estão, eu posso recomendar a Capemisa Seguradora, que as pessoas seguras são mais felizes, eu garanto. Isso, com certeza. Muito bom. Isso mostra que nós estamos de cenário novo nessa parceria, mas a parceria, ó, muito antiga, é isso que importa, É verdade. né? Muito bacana. E essa parceria tá longe de acabar, Mas- diferente do nosso programa, que está chegando ao fim. Sim. Então, José Carlos Araújo, é um prazer receber você. E como a gente sempre faz, você tem como deixar um recado para quem você quiser, para as pessoas que acompanham nosso canal, para os seus seguidores, seus ouvintes fiéis. O podcast é todo seu. Eu quero agradecer principalmente a generosidade da Carol, do Pepe, da Mariana, o Alexandre Garcia, representando aqui a JCA, o carinho de todos vocês, daqueles que nos acompanham e principalmente aqueles que acreditam no nosso trabalho, nas transmissões esportivas pela Rádio Tupi, tupi.fm, no YouTube, em todas as plataformas digitais e no Cheguei Podcast, que é uma novidade, um novo canal que está aí desde 8 de maio e sempre com atrações diferentes e humanizando. Eu digo, eu não quero fazer um canal só esportivo. Eu quero fazer um canal em que eu tenha a oportunidade de mostrar um outro lado do entrevistado, como eu mostrei hoje para vocês. Obrigado e um beijo para vocês. Muito obrigada, José Carlos Araújo. É um prazer imenso, como o Pepe falou aqui, só reforçando que a nossa parceria seja de muitos anos. Obrigada pela sua presença aqui ilustre. A gente está muito feliz aqui como comunicador, como a gente falou, como apresentador do podcast, também como fã, né? Então, muito obrigada mais uma vez. É uma honra para a gente ter aqui você com a gente. Eu que agradeço e até a próxima. Hein? Eu quase não consigo acreditar. E eu também não consigo acreditar que você ainda não é inscrito no canal. Que mole, hein? Vê aqui de baixo, se inscreve aqui, vê na descrição também que a gente vai botar todas as redes de José Carlos Araújo, o nosso garotinho, para você acompanhar as redes dele também. E você acompanha a Capemisa nas redes sociais para não perder nada do que a gente fala. Você sabe o que a gente fala sobre vida, sobre seguros, sobre capitalização e dicas para você ter uma vida mais segura e mais feliz. Não deixe de acompanhar a gente, como o Pepe falou, e estaremos aqui no próximo episódio, juntinhos e esperando vocês. Até a próxima.